Hoje, no programa Parte de Nós, viemos aqui, na Casa Imaculada do Espírito Santo, a casa de formação da Aliança de Misericórdia, para mostrar a base do caminho missionário. Jovens de diversos lugares que se encontram aqui, mas com a mesma motivação, fazer a experiência do amor para se tornarem expressão viva da misericórdia do Senhor. O processo de formação inicial, ele existe na igreja. Quando a pessoa, o jovem, sente um chamado, uma vocação, um apelo vocacional, ele procura comunidades, congregações, seminários. E antes de começar uma caminhada vocacional, ele precisa passar pela etapa da formação inicial, que é uma etapa de formação humana, espiritual e também intelectual, que vai preparar os jovens e dar elementos para que ele responda à vocação. A comunidade, a formação inicial, ela é o primeiro passo do caminho do aspirante, do jovem que aspira a ser missionário, né? No período da formação inicial, o jovem ainda não é chamado de missionário. Ele é um jovem aspirante e ele está em caminho de formação. A formação inicial compreende os 3 primeiros anos da caminhada do jovem e após o 3º ano, no 4º ano, ele professa os vínculos de missionário no estado de vida que ele escolher, ou no celibato ou no matrimônio, e aí sim ele é um missionário de fato na comunidade, né? Então a formação inicial é uma etapa das mais importantes, né? Que o jovem vive e passa para ele responder definitivamente a um chamado que ele sente. Cada um viveu e vive uma realidade diferente ao longo do caminho, com dificuldades e sonhos particulares. Entender o chamado não é fácil. Compreender o que Deus nos quer revelar pode ser um caminho que gera dúvidas e medo. Como descobrir o caminho? Como esses jovens foram tocados? Meu nome é Maria Carolina, eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tive uma infância tranquila, assim, os meus pais eram evangélicos, então eu cresci dentro da igreja protestante. Nunca tinha nem ido numa igreja católica, né? Cresci nesse meio. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu sou filha única. A minha mãe descobriu um câncer, né, que foi tomando conta de todo o corpo dela. Meu pai trabalhava o dia inteiro, então eu comecei a ter que aprender, né, a cuidar da minha casa, a cuidar da minha mãe, a me esforçar nesse sentido. E para mim era muito difícil, porque a visão que eu tinha de Deus era que Deus era um Deus castigador, um Deus duro, né? E eu ficava tentando entender o que eu tinha feito para Deus para estar sofrendo tantos castigos. Foi um tempo muito difícil da minha vida. A minha mãe foi piorando dia após dia, né? Então eu fui vendo ela perder mesmo todas as forças, né? O meu pai se esforçava naquilo que podia, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, me ajudava a cuidar, mas era muito difícil. Um ano depois, eu já tinha 11 anos, a minha mãe foi piorando, até que um dia ela veio a falecer, né? Nesse dia eu estava sozinha com ela em casa. Para mim foi muito difícil, porque assim, a minha mãe ela não abria mão da fé dela de jeito nenhum, né? Eu lembro que assim, ela não reclamava de dores. O tempo inteiro ela recitava salmos, né? Estava sempre em oração. E aquilo para mim era muito difícil porque eu perguntava de fato onde Deus estava naquela hora, né? Então eu vi ela morrer ali nos meus braços, eu estava sozinha com ela em casa, tive que resolver tudo, né? Tive que ligar para o meu pai, para a família, para avisar. E aí foi quando ele decidiu que nós iríamos embora para o Ceará, porque daí a minha avó cuidaria de mim. Foi um período muito difícil, porque eu comecei a acreditar que Deus não existia, né? Para mim era muito mais fácil acreditar que Deus não existia do que Deus tinha feito tudo aquilo comigo, né? Eu tinha perdido a minha mãe, tinha perdido a minha casa, os meus amigos, a escola, tudo que eu tinha, assim, né? Para mim era uma realidade muito nova. Eu fui morar numa cidade muito pequena, chamada Barbalha, no interior do Ceará. Certa vez uma amiga me chamou para ir para um encontro da igreja católica. Eu falei para ela que eu não iria porque eu não acreditava em Deus, né? E aí ela acabou me desafiando
e pelo desafio eu fui. É uma cidade chamada Crato, mas eu nunca havia ido lá, não sabia nem como voltar para casa, né? Tava achando aquilo horrível, um encontro horrível. E até que chegou o momento de adoração. Eu nunca tinha visto Jesus Eucarístico exposto. Naquele dia, com Jesus Eucarístico exposto, eu vivi uma experiência profunda com Deus, né? O diácono, na época, veio caminhando com Jesus Eucarístico até onde eu estava, né? E ali ele parou e começou a rezar por mim, tinha muita gente. Eu estava lá no fundo, assim, não sei nem como que ele chegou ali. E ele rezava. Naquela hora eu escutava a voz de Jesus mesmo, né? Que falava comigo, diante de mim todo o joelho se dobre. Então, ali eu comecei a chorar, vivi uma experiência profunda com Deus, de entender que nada daquilo era culpa de Deus, né? Era querer de Deus, mas que eram sofrimentos da vida, né? Que ao contrário, Deus era um Deus misericordioso que estava comigo a todo o tempo. Então foi uma experiência muito profunda. Desde então eu comecei a participar da comunidade, isso foi no ano de 2010, nunca mais saí, né? Comecei a participar na comunidade de aliança, tudo mais, dos encontros, né? E aí, ano passado, eu decidi que iria fazer a escola de evangelização, né? Porque algo inquietava o meu coração, né? Eu sabia que eu precisava dar mais para Deus. Então, eu fiz o período de escola de evangelização e agora, esse ano de 2017, estou fazendo o primeiro ano de formação, né? Tem sido, assim, uma experiência única com o amor de Deus, né? Cada dia mais, né? De descobrir, de entender aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz em mim, né? Eu acho que depois a vivência fraterna aqui na casa, né, vai nos ajudando, né? De fato, os nossos irmãos são a nossa força a cada dia, né, para buscar a Deus. Tem sido essa experiência, né? Essa experiência profunda de descobrir Deus cada dia mais, né? De entender quem de fato é Deus. Jovens com histórias diferentes, mas que abraçaram o chamado de Deus. E hoje trilham um caminho de autoconhecimento, vida fraterna e doação. Meu nome é Leonardo, tenho 20 anos, sou natural da cidade de Jaú, interior de São Paulo. E tive uma convivência com os meus pais, graças a Deus, muito boa. Meus pais sempre me levando para o caminho de Deus. Mas com o tempo fui ganhando a minha forma, criando a minha identidade. O ramo da música sempre me acompanhou. Então eu queria muito entrar nesse ramo sertanejo, né? Meu sonho era ser um cantor sertanejo, ter fama, ter mulheres. Acho que de qualquer um que está nesse ramo que é isso, né? Dinheiro, mulher e fama. Com isso fui entrando, né? nessa vida, fui já tocando nas baladas da região, tocando nas casas noturnas, né? Barzinhos e tudo mais, e criando a minha carreira. Com isso fui entrando, aí vai entrando numa sexualidade desregrada, aí quer saber, o negócio é só o dinheiro, quero ganhar mais dinheiro, e ir atrás de fama. E essa é a vida que eu busquei. Não é que cantor novo ganha muito dinheiro, né? Então a gente tinha que trabalhar e tudo mais, estudava, então tinha que conciliar toda a minha vida com isso. E também, pelos meus pais, eu nunca deixei de tocar na igreja. Então, uma coisa que eu tenho no meu coração, que Deus nunca me abandonou, mas aos poucos eu fui me distanciando dele, mesmo sem saber, assim, ficava um pelar, um pecar, um pelar, um pecar. Quando a gente tá um pelar, um pecar, não tem jeito, né? É o caminho do inferno, né? Porque a gente não tem uma escolha concreta com Deus. E na minha cidade tem uma gruta, Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. E nela, todos os dias eles dão comida para os moradores de rua. E eu comecei a ir, todos os dias. Foi algo que me chamou a atenção, né? A misericórdia sempre esteve no meu coração, né? Foi algo que me chamou a atenção e eu comecei a ir. Fui quase 2 semanas inteiras. E nessas 2 semanas foi as 2 semanas que mudou minha vida. Foi onde que Deus resolveu habitar em mim, né? Já habitava, mas eu comecei a tomar posse de que Deus habitava no meu coração. Senti algo que gritava no meu coração: eu quero o seu dom só para mim.
quero o seu dom só para mim. Fiquei sem saber, chorei, fui diante da imagem da Nossa Senhora de Lourdes lá, e falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Nisso eu já estava gravando o meu primeiro CD, então as coisas estavam andando, estava do jeito que eu queria. Já tinha os patrocínios que precisava para conseguir o dinheiro das gravações e tudo mais, já tinha iniciado a gravação. Então nesse dia eu senti esse grito muito forte, esse clamor de Deus no meu coração, quero o seu dom só para mim. Fiquei sem saber o que fazer. Nesse mesmo dia à noite fui à casa de um amigo, fui partilhar, fui conversar, colocar essa experiência que eu vivi. E eu estava assistindo o programa de direção espiritual do Padre Fábio de Mello e ele estava com a cantora Adriana e cantando uma música. A música se chama Humano Amor de Deus. E eles cantando essa música tem uma parte que ficou gravada em meu coração. Ela fala assim, quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outro para recomeçar. Isso caiu como flecha dentro do meu coração e eu falei assim, não, preciso me decidir, preciso tomar um rumo na minha vida. Foi aí que eu abracei esse clamor de Deus no meu coração. Falei assim, não, eu quero, Senhor, eu quero. E fui. Larguei tudo, foi muito difícil contar para os meus pais que eu não queria mais. A coisa estava andando e tantas pessoas que queriam estar no meu lugar por eu ter já conquistado muitas coisas em relação à gravação de CD, porque é muito difícil, é muito dinheiro que é dado nisso. E como vai lá e quer parar com tudo e tudo mais. Então eu decidi, quero ser de Deus. No momento nem pensava em vir para a comunidade, nem pensava em nada. Queria ser de Deus, quero ser de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Na minha cidade tem a comunidade de aliança, né, da comunidade de Aliança de Misericórdia. Nisso a comunidade me abraçou, me deu coordenações da música e tudo mais. Dentro de acho que uns 7 meses, 8 meses, vim fazer um tempo de voluntariado aqui na comunidade, fiz uma semana e sentia que Deus me chamava a algo a mais. Fiz a experiência de entrar para a escola de evangelização e uma experiência muito forte com Deus, né? Dele tá entrando na minha história, de poder trabalhar, ter a oportunidade dele me curar inteiramente. Acho que com essa experiência Deus foi querendo me levar mais além. Aí nesse ano de 2017 entrei para a casa de formação, estou no primeiro ano de formação. A experiência mais forte que eu vivo aqui dentro da comunidade é ter a graça de Deus purificar todos os meus sentidos. Acho que é a maior experiência que eu vivo aqui, de deixar o que estava, as coisas do mundo para fora, deixar só Deus habitar dentro do meu coração. Caminho. Quem já não se questionou sobre qual caminho seguir diante da dor? Não existem caminhos fáceis quando o destino é a cura. No livro O Caminho da Cura Jesus, Padre Antonello nos convida a refletir sobre nossa jornada e junto com ele acharmos algumas respostas para a vida e os sofrimentos. Adquira através do site misericordia.com.br. Sou Marcelo Rocha Frata, sou natural de uma cidade que se chama Brodowski, do estado de São Paulo. Eu com 16 anos, mais ou menos, eu estava no terceiro colegial, conheci alguns amigos novos e tal. A gente começou a usar droga. Eu comecei a fumar maconha, lembro que foi para um sítio de um amigo meu, e lá a gente começou. Aos poucos a droga vai puxando, né? Então a frequência do uso dela vai aumentando. Com 18 anos, meu pai faleceu, eu tinha iniciado a faculdade de engenharia civil e ele faleceu em setembro, 11 de setembro. E depois disso, em dezembro, começou o uso da cocaína. Também já tinha usado LSD, já tinha usado lança-perfume e o uso da cocaína foi mais frequente. Chegou um tempo que eu percebi que o uso foi tão frequente, que eu precisava parar.
porque quando eu chegava em casa de madrugada, batia aquele arrependimento, aquela depressão. Faltava, parecia que eu não tinha dignidade, faltava algo, sabe? Foi quando minha mãe, ela participava de um grupo de oração, né? Ela encontrou um amigo meu, tal, como eu tinha parado de ir em missa. Ele foi atrás de mim. Eu lembro que ele tinha me dito que iria na comunidade em Ribeirão Preto e eu não sabia o que era, né? Para mim, como ele me convidou, eu falei, bom, eu vou para ver como que é, porque eu não conheço as pessoas, eu não faço noção como que era, né? Nós fomos num louvor em Ribeirão Preto, né? Onde o pessoal tinha acabado de fazer um taritacum. Lá dentro tinha um rapaz chamado Bruno Pereira, que ele comentou que ele também já foi usuário, tal, né? Eu queria parar, tal, só que ou a noite começava com droga ou terminava com droga. Então eu fui conversar com ele. Cheguei, fui bem direto, eu lembro na época, perguntei para ele como que era, o que ele tinha feito, e ele começou a conversar comigo, e a conversa foi rolando, ele perguntou de mim, ele falou dele. Foi uma conversa muito produtiva. Ele comentou, ele falou assim, ó, faz o taritacum e esteja aberto, né? Esse taritacum, que é o retiro, que ele estava comentando, aconteceu mais ou menos em novembro de 2013 e eu fui para participar. Foi numa escola, tinha 30 jovens e eu fui decidido a viver o encontro, né? E eu resolvi, falei, não, vou viver todos os momentos e vivi. Teve muitas palestra profunda, palestra sobre o amor do Pai, palestra sobre se lançar. No final do retiro, eu queria largar tudo. Eu queria ser de Deus realmente, né? Não só com o intuito de parar de usar droga, mas sim viver essa experiência de ser cristão. E eu comecei lá. Eu lembro que eu fui para a intercessão, lá eu tinha muito momento de oração, eu ficava fora de casa para ficar rezando em oração pelo grupo e tal. Começou a me dar vontade, né, de vir visitar. E nisso, durante um tempo, eu em oração, percebia que Deus me chamava, nem que se fosse para passar um tempo aqui na casa de formação, né? Eu, para tirar a dúvida, fiz o caminho vocacional. Foi um ano muito intenso, foi um ano de conhecer toda a comunidade, viver a vontade de Deus. Fechei o caminho vocacional e entrei esse ano, em 2017, né? Entrei em fevereiro. Esse jovem, quando chega no primeiro ano, ele vive essa experiência de desestruturação, porque antes ele tinha o quarto dele, as coisas dele, e de repente ele vem para uma vida comunitária, culturas diferentes, gostos diferentes, mas que se unem por um único propósito, né? Por um único chamado de Deus, e que hoje, na sociedade que nós estamos, quando nós vemos um jovem que ele deseja largar tudo para evangelizar, ele se propõe a esse caminho, vivendo uma vida de providência, com todos esses desafios, é uma experiência maravilhosa. Mas o que fez com que esses jovens dedicassem parte de suas vidas em um caminho que vai na contramão da sociedade? Jovens que optaram por viver em prol de outros, buscando viver intensamente a misericórdia de Deus. A vida comunitária é um tesouro para você poder conhecer realmente o irmão, você conhecer os valores que ele tem dentro, você ver o que o irmão gosta e o que o irmão não gosta. E a gente se santifica, né? Eu, que sou do estado de São Paulo, tenho amizade com pessoas do Ceará, do Acre, de vários outros lugares. A gente percebe o costume diferente das pessoas, sabe? É como se fosse um reino, onde Deus chama todos os tipos de pessoas, todas as histórias diferentes, sabe? Histórias bonitas, escolhas que irmãos fazem que comovem, escolhas por Deus. Vendo o jovem que chega na formação no primeiro ano, nós não tem como, nós eu lembro da minha experiência, daquilo que eu vivi também na formação. Então esse momento do primeiro ano de desestruturação, de autoconhecimento, onde ele começa a se localizar,
aqui é o meu lugar agora, aqui vai ser a minha casa, aqui são os meus irmãos de comunidade, né? A experiência mais forte é que Deus usa da comunidade, dessa experiência de trazer os jovens aqui para ser missionário, os jovens que têm um desejo por Deus maior, e Deus trabalhar na nossa história. Acho que é uma desculpa que Deus coloca no chamado para que Ele possa nos amar. Acho que na música que faz parte da minha conversão, como eu falei um pouco antes, a falar que Deus me ama, que eu não estou só, que Ele cuida de mim. É a experiência mais forte, ser filho amado de Deus. Ser filho amado de Deus, ser filho e deixar Ele trabalhar em mim. Deixar Ele trabalhar nas minhas atitudes e trabalhar em minha família também, porque quando a gente dá o nosso sim, entrega a nossa vida, Deus vai lá e trabalha na nossa casa, no coração dos meus pais, do meu irmão e tudo mais. Então, é a experiência de se abandonar nos braços do Pai. A formação, então, ela é dividida em 3 anos. Cada ano é uma etapa diferente, tem objetivos diferentes, propostas de trabalho diferentes, e essas propostas elas são sempre dentro do nosso carisma. Quando o jovem chega, o primeiro objetivo, assim, é que eles se sintam acolhidos, se sintam partes desta família, né? Então, existe todo um trabalho, uma dinâmica, né? Uma aproximação da parte dos formadores para com os jovens que, em geral, chegam meio tímidos, chegam reconhecendo o espaço, né? Afinal de contas, é uma mudança muito grande, né? Eles deixam as próprias casas, famílias, empregos, cidade, estrutura, e aí eles vêm morar aqui, né? Um lugar diferente, comunitário, né? Os quartos são comunitários, os ambientes são comunitários, então é realmente uma mudança muito grande. No primeiro ano de formação também, um dos objetivos é que o jovem faça uma profunda experiência com o amor de Deus, né? Nem tanto o jovem amar a Deus com o seu amor, né? Mas principalmente que eles se sintam amados por Deus, né? E diante do amor de Deus, tudo se torna pequeno, né? As dificuldades são superadas com mais facilidade, os sofrimentos adquirem um sentido, né? Os desafios, as dificuldades se tornam desafios, né? Que vão sendo superados. Então, essa é uma experiência muito bonita da formação. As experiências vividas na casa de formação trazem para esses jovens conhecimentos e lições que eles levarão para o resto de suas vidas. Nossa, aprendi muitas coisas. É até difícil enumerar, assim, né? Mas depois acho que a principal delas foi acreditar nas pessoas, né? Para mim foi a experiência mais forte, né? Porque eu sou uma pessoa muito racional, muito lógica, e para mim, principalmente na pastoral de rua, né? Olhar para aquele irmão de rua, olhar para aquele que me conta, olha, eu matei, olha, eu roubei, e acreditar que ele é uma pessoa boa, acreditar que ele pode ser melhor, né? Então, eu acho que isso foi a principal lição que eu aprendi na comunidade, né? Aprendi para minha vida. De fato, foi algo que resgatou o meu coração, né? Eu vi uma experiência bonita outro dia com uma menina de rua, né? Porque eu perguntei para ela qual era o sonho dela. E ela me falou que o sonho dela era ser advogada, né? Eu falei, nossa, eu fazia faculdade para advogada. E ela falou assim, tia, e por que você tá aqui? Eu falei assim, vim para que você possa ser advogada, né? Eu vim para poder te ajudar a realizar o teu sonho, né? Aquela menina não tem nem ensino fundamental, mas eu acredito que um dia ela pode realizar o sonho dela, né? Como é bonito olhar para alguém que não tem perspectiva nenhuma, que ninguém acredita, e acreditar que ele pode ser alguém melhor, né? Acreditar nos sonhos dele. Então, eu acho que essa foi assim, a lição mais bonita que eu aprendi dentro da comunidade, né? Acreditar nos meus irmãos, né? Acreditar que nós podemos ser santos. Sou muito grato a Deus por Ele ter me chamado. Sou muito grato pelas minhas escolhas, da onde Ele me tirou. Acho que só vem no meu coração a gratidão, porque talvez poderia nem estar aqui. Tantas pessoas, tantos jovens que morrem na estrada e de acidente, porque volta tarde, volta bêbado. Sou muito grato a Deus por Ele ter me chamado, por Ele ter colocado esse desejo maior por Ele
por Ele dentro do meu coração. Eu acho que eu aprendi a amar. Amar. Porque o amor, ele abre várias vias. Eu aprendi a ser irmão, aprendi a ser fraterno, eu aprendi a ser aberto. Eu aprendi a dar sentido no sofrimento. Hoje, conhecemos jovens que foram tocados por Deus e se colocaram à disposição para evangelizar e usam de sua juventude para que outras pessoas possam também sonhar com o amanhã. Na próxima semana, veremos outras histórias como essas, de jovens que abriram mão de seus sonhos para se doar a uma vida de evangelização e, através de sua entrega, ajudam outras pessoas a tornarem realidade os seus sonhos. Deus te abençoe e até o próximo programa.